cinema novo não é um movimento. Não é um movimento, não é um partido político. A melhor definição do cinema novo, quem deu foi, acho que o Nelson Pereira dos Santos. Cinema novo é o Glauber no Rio. Quando o Glauber baixava aqui, era entrevista para cá, polêmica para lá, então agitava aquilo tudo, e o cinema novo então aparecia. O cinema novo era também o movimento sem filmes, mas que discutia os filmes que aconteciam no Brasil. Essa definição é uma definição muito verdadeira. Ele foi, de fato, a personalidade aglutinadora, com uma vocação assim meio, uma vocação de liderança, uma vocação meio messiânica até. Então falar é muito difícil falar em, eu acho que não é correto pensar no cinema novo como um movimento. O cinema novo foi um troço que pegou basicamente no Rio, mas com uma influência brutal do Glauber, e por isso se dizia que o cinema novo é o Glauber quando estava no Rio, entende? Você concorda com isso? É um pouco isso, porque realmente o Glauber incendiava, ele tinha um espaço no Jornal do Brasil, não os baianos, que não tinha nenhum baiano que prestasse, tinha Glauber. E não sei porque essa expressão cinema novo apareceu. Há uma crônica que era o seguinte, esse grupo queria fazer um cinema diferente. Estava programando editar uma revista cujo título seria Cinema Novo. Como existia uma revista italiana de cinema, Cinema Nuovo, então a gente ia fazer o Cinema Novo. Mas antes da revista sair, os cineastas começaram a aparecer. Então a revista foi absolutamente inútil, desnecessária, para que o movimento irrompesse, né? Os próprios filmes começaram a vender o movimento. Aí fizemos essa mostra de filmes de curta-metragem. Não me lembrarei de todos com certeza, mas a Ruanda estava presente, a Ilha do Cabo. Acho que os dois filmes do Joaquim Pedro sobre Manuel Bandeira e Gilberto Freire. Um filme, eu suponho, do Trigueirinho Neto. E foi exibido isso. Acho que houve uma sessão, foi uma sessão única em que apresentamos esses filmes. E aí que teve uma briga monumental, não é? Com, digamos, a tradição paulista, o cinema dos anos 50, que muitos cineastas foram lá e quebraram o pau, né? O problema de São Paulo é outro mundo, era outro mundo, ainda é, mas era outro porque tinha uma espécie da Vera Cruz atrás. As distâncias eram muito maiores, né, entre São Paulo e Rio do que as que são hoje. Avião, telefone, tudo era complicado. E São Paulo não tinha outro, tanto que o filme que foi feito ligado ao cinema novo lá, foi produzido pelo Nelson e dirigido pelo Roberto Santos, que é produzido por um cara do cinema novo do Rio, que é um emigrado paulista, mas enfim, que se fez no Rio. E o resto foi era o cinema do Cury, era o cinema desse tipo, e como exceção, quer dizer, para mostrar como, por outros caminhos, eles não fizeram nada, fizeram. Eles fizeram um grande filme, melhor que muito cinema novo, que é o filme Pessoa, São Paulo S.A. E que tem uma discussão se é ou não cinema novo, porque é um grande fotógrafo, Ricardo Aronovitch, não era um fotógrafo novo, e porque os atores eram atores conhecidos todos, entende? Então ele não é, digamos que as células dele não são iguais, mas é isso, acho. A verdade é que é um grande filme. Uma questão é a questão da colaboração de pessoas que efetivamente trabalharam juntas. Quer dizer, então, por exemplo, o Nelson Pereira dos Santos montou Barravento. O Nelson Pereira dos Santos montou Maioria Absoluta. Então, há uma forma de colaboração entre o Nelson, o Glauber e o Leon. Não há muitos exemplos desse tipo.
Eu, como eu sempre disse, eu não tenho nada a ver com o cinema novo. Eu fui cooptado. Já estava no meu 5º filme, O Vidas Secas. Então já começou esse... Nelson, entra nesse clube aqui. Claro, com o maior prazer. Então, entrei nesse ano. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se a gente for ser estrito em relação ao que eu, pelo menos, considero que seja o cinema novo, eu acho que as características dos filmes, uma das principais características e um dos maiores interesses dos filmes, são principalmente que eles são muito diferentes uns dos outros. E depois de 69, 70, não existe mais cinema novo, na verdade. Quer dizer, existe até uma contestação deliberada, frontal, assumida, né, pelo Júlio, pelo Rogério, pelo Neville, pelo Tonati e outras pessoas. Né? Além de tudo, eram publicadas as diferenças, vamos chamar assim, que existiam evidentes, porque o cinema de São Paulo era muito mais, vamos assim, menor em quantidade, eram uns 3, 4, 5, 10 jovens que estavam fazendo esse cinema da boca do lixo contra toda um grupo já organizado e, de certa forma, unido, com propostas, etc., que estava acontecendo no Rio. Então, essa diferença existe em termos depois um pouco de geração, também está envolvida a geração, porque tanto o Rogério quanto o Júlio, eles vêm um pouco depois do surgimento realmente do movimento cinema novo, né? Eles já são de final dos anos 70, início de 80, enquanto que esse pessoal do Rio de Janeiro já estava, vamos chamar assim, tinha começado nos anos 60 e já estavam organizados com distribuidora própria, todo esse processo, vamos chamar assim, já comercializados os filmes, tinha de filme que estava montada, enfim. O cinema no Rio de Janeiro estava estruturado. Em São Paulo, era um grupo de jovens com uma nova linguagem diferente, mais ligada à própria, vamos chamar assim, cultura de São Paulo, né? Nasce na boca do lixo, enfim, está em contato com outro universo. E também eles vinham com uma posição de contrapor-se à linguagem que estava existindo no cinema novo. Um fracionamento, até pessoal, muito grande a partir de 70, 71, quer dizer, cada um vai para o seu lado. Algumas pessoas permanecem ligadas, amigas, mas quer dizer, o que acontece a partir de 70, 71 não tem praticamente nada a ver com um certo espírito coletivo, um certo sentimento de pertencimento a um grupo, uma certa identidade que existiu entre 62, 64, 65.